E aí, meus queridos do nono ano, espero que todo mundo esteja bem, esteja de boa, na santidade de vosso lar. Bom, antes da gente começar, tá? Até mais ou menos o que está escrito ali. Antes da gente começar o que a gente vai ver hoje, eu queria fazer uma observação, tá? Uma observação. Porque no ano passado a gente viu conjuntos e tal, a gente viu subconjuntos, mas a gente não chegou a entrar no assunto de intervalos. Na verdade, a gente até viu intervalo, mas como é que eu vou dizer? Não foi dado esse nome e eu não apresentei o conceito de intervalo. A gente não viu o conceito. A gente chegou até a trabalhar com alguma coisa, mas não viu o conceito. O que é intervalo? Quando a gente fala de números, tá? de conjunto numérico, o que é intervalo? É qualquer subconjunto dos números reais, dado um valor inicial ou um valor final. Então, quando você fala, por exemplo, eu fiz isso no intervalo de tempo de não sei o quê. O que é um intervalo de tempo? A pessoa começou num lugar, sei lá, começou num determinado horário e terminou em outro horário. Esse pedaço de tempo que a pessoa fez a tal atividade dela é o que se chama de intervalo de tempo. Então, o intervalo é como se fosse de fato a distância entre um valor e outro, tá? A distância completa entre um valor e outro. Só que os intervalos, eles têm três tipos aqui que a gente precisa ver. O intervalo fechado. Repara que todos eles, eu coloquei com o mesmo número, tá? Para você entender a ideia. Então, o que é o intervalo fechado? Intervalo fechado a gente representa da seguinte forma. Todos os intervalos começam no 2 e terminam no 5. O que isso quer dizer? Que eu vou pegar todos os números reais, sem exceção, todos os números reais, entre 2 e 5, então tem 2, 2,00001, 2,002, 2,5, 3 e por aí vai. Todos os números sem exceção, reais, do 2 até o 5, tá? E aí, como é que é a representação disso? O intervalo fechado. O que é o intervalo fechado? Ele é um intervalo que compreende todos os números, nesse caso aqui, entre 2 e 5, contando com 2 e com 5. É como se fosse assim, ó. Vamos dizer que você quer correr... Vou botar aqui. Veja que isso aqui é uma pista de corrida, certo? E aí você quer correr da marcação de 2 metros até a marcação de 5 metros. O intervalo fechado inclui o espaço que está o 2 metros. Ou seja, você vai começar a correr com o pé em cima do 2 metros e vai terminar a corrida com o pé em cima da marcação de 5 metros. Tá? E aí é isso que eu estou dizendo aqui matematicamente, olha só. O intervalo fechado... tá. E a representação de intervalo fechado é com colchete, tá? Na verdade, todo intervalo representa com colchete, mas o intervalo fechado, os colchetes estão para dentro, fechados para dentro, que é o normal que a gente conhece, né? Eles estão assim, ó, fechados para dentro, tá? Então, o intervalo fechado de 2 a 5 é o seguinte... É o conjunto, ó, tá entre chaves, é conjunto. É o conjunto de x, um número qualquer, pertencente aos reais, os números reais, tal que esse número qualquer seja maior ou igual a 2, ou seja, ele é o 2 ou qualquer número maior do que 2. Eu conto com 2. Então, ele é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Ou seja, ele vai até o 5 certinho. Ele é menor ou igual, pode chegar no 5. Isso é o intervalo fechado, ok? Agora, o que é o intervalo aberto? Bom, primeira representação dele. Repara que aqui o intervalo aberto, os colchetes estão para fora. O que significa? Significa que o intervalo é aberto. Agora, o que é o intervalo aberto de 2 a 5? Simples, é o intervalo de todos os números reais de 2 a 5, sem contar com eles próprios. Ou seja... É como se eu olhasse para cá, eu vou correr do 2 até o 5. Eu estou com o pé exatamente no primeiro valor que vem depois do 2 e vou terminar a corrida exatamente no último valor antes do 5. Mas eu não vou tocar no 2 e nem tocar no 5. Ok? É como se fosse... Como é que eu vou explicar isso? É como se fosse uma porta, tá? Imagina que você está no seu quarto. E aí você fala assim, o meu quarto é da porta para dentro. Mas a porta, ela faz parte do quarto ou ela faz parte do que está fora do seu quarto? É mais ou menos essa a ideia. A porta, ela não faz parte de nenhum e nem do outro. Então, a porta não fazendo parte do seu quarto, imagina que o seu quarto é um intervalo.
a porta não conta, é um intervalo aberto. É mais ou menos essa a ideia. Então, o intervalo aberto de 2 a 5 é o conjunto de todos os números que vão do 2 ao 5, sem contar com o começo e o fim, que são os próprios 2 e 5. Matematicamente, isso aqui é um conjunto entre chaves de todos os números x pertencentes a R, de modo que, tal que, esse número tem que ser maior que 2. Repara que não é mais maior ou igual, é só maior, ou seja, o 2 não conta. É o primeiro após o 2 e o último após o 5, porque ele é menor do que 5, não é menor ou igual, ele é menor, ele não chega no 5. Certo? Então, intervalo aberto e fechado a gente já viu. Agora, o que é um intervalo fechado à esquerda ou à direita? Aqui eu só coloquei um intervalo fechado à direita, tá? Na verdade, ele é um conceito de como se fosse um intervalo meio aberto, digamos assim. Por exemplo, aqui ele está fechado à direita. Repara que o colchete à esquerda está para dentro, ou seja, eu incluo o 2 no meu intervalo, e à direita ele está para fora. Ele está de costa para o 5, então o 5 não está no meu intervalo. E é mais ou menos essa a ideia. De um lado ele é fechado e do outro ele é aberto. Então aqui ele está fechado à direita. Se eu tivesse o contrário, ele estaria fechado à esquerda. E aí nesse caso, qual é a ideia? Ó? É o conjunto dos números x pertencentes a R, tal que esse número x é maior ou igual a 2, ou seja, inclui o 2, certo? E menor do que 5. Tá? Ou seja, não inclui o 5. Beleza? Eu só quero que você tenha essa ideia porque a gente vai acabar usando esses conceitos. Não sei vamos dizer, se usar a definição desse conceito, mas a gente vai precisar entender isso aqui para lidar com assuntos que virão por aí. Tá certo? Bom, agora antes de baixar a folha para a gente começar de fato no assunto, eu vou fazer uma analogia para você entender o assunto que eu vou dar, porque eu já vou entrar com uma definição aqui, tá? Imagina o seguinte, você está no 9º ano, certo? E aí, eu não sei se é o caso, mas eu sei que tem muita gente do 9º ano que tem alguma relação de parentesco com alunos de outras turmas, certo? Ou é irmão, ou é primo, alguma coisa assim. Aí, olha só, imagina que eu faço o seguinte, ó, eu quero fazer uma relação de 1 para 1, ou seja, um aluno do 9º ano com um aluno, aí eu vou dizer do 7º ano, então eu quero fazer relação de um do 9º com um do 7º, tá? Montar uma relação, aí você lembra lá de produto cartesiano. O que a gente viu em produto cartesiano? São dois conjuntos, que um elemento do primeiro conjunto forma um par com o elemento do segundo, tá? Tem várias possibilidades de pares aqui, ok? Então, você vai pensar nisso, mas aí eu vou te dar uma condição. Eu quero que esses pares sejam formados de modo que o aluno do 9º ano tem que ser irmão do aluno do 7º. Ou seja, eu quero montar uma relação de pares, mas não é qualquer par de alunos que eu quero. Eu quero que só forme par quem está no 9º e tem irmão no 7º. Ah, mas eu estou no 9º e tenho 2 irmãos no 7º ano. O que acredito que eu não tenho. Beleza, tudo bem também. Mas o que não pode é, quem está no 9º ano e não tem irmão no 7º ano, não vai fazer relação com ninguém do 7º ano, tá? O que eu estou mostrando? Eu estou mostrando o seguinte, isso é como se fosse um produto cartesiano, mas eu estou te impondo uma condição. Então, essa relação entre os dois conjuntos, ela vai ter uma condição. Não vai ser uma relação de eu quero que todo mundo faça dupla. Não. É uma relação com condição. E qual é o nome disso? Relação binária. Certo? O que é uma relação binária? É uma relação entre dois conjuntos, tá? Relacionando seus elementos em pares ordenados. Pares ordenados é importante. Lembra que pares são 2 e em ordem, tá? Na ordem dada. Dada uma condição para essa relação. Então, é uma relação que vai ter uma condição. Em outras palavras, uma relação binária é um subconjunto do produto cartesiano entre esses conjuntos. Como assim? O produto cartesiano não são todas as possibilidades, a gente não já viu isso na última aula, né? Até quando eu fiz a aula pelo vídeo, a gente fez aquela brincadeira das roupas e não sei o que, então a gente viu todas as possibilidades, por exemplo, de uma camisa com uma calça. Não foi isso? Então, quando eu imponho uma condição, eu não tenho como ter mais relação que aquilo ali. Ou eu tenho todas aquelas relações ou menos, porque eu estou impondo uma condição, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que é um subconjunto. Um subconjunto pode ser o próprio conjunto original ou um conjunto menor. Só para lembrar, o que é um subconjunto? Imagina que você é do 9º ano. Então, o 9º ano é um conjunto de alunos do 9º ano. E aí eu falo assim, ó,
eu quero no nono ano todos os alunos, eu vou exagerar aqui na idade, mas eu quero todos os alunos entre 13 e 16 anos que estão no nono ano. Vou até aumentar, entre 13 e 17 anos que estão no nono ano. Todo mundo do nono ano, cara, vai ter essa idade, vai estar nessa faixa. Então, todo o nono ano é um subconjunto dele mesmo, tá? Todo conjunto é um subconjunto dele mesmo, porque o conjunto está dentro dele mesmo. Aí se eu falo assim, eu quero todas as meninas do nono ano para fazer um trabalho. As meninas do nono ano estão dentro do conjunto nono ano, é um subconjunto. Beleza? Só para lembrar o que é subconjunto. E aí, por exemplo, um exemplo numérico. A gente já viu um exemplo que eu falei dos irmãos e tal, mas vamos ver um exemplo com números. Tá? Então, o exemplo aqui vai ser o seguinte, ó. Dados os conjuntos M, e aí quais são os elementos do conjunto M? Menos 2, menos 1, 0 e 1. E o conjunto P, quem são os elementos? Menos 1, 0, 1, 4. Dê a relação. Aí olha como é que eu escrevo relação binária. Ó. A relação do conjunto, né, entre chaves, ó, dos pares ordenados Mzinho, Pzinho, ou seja, Mzinho é um elemento do M. Pzinho é o elemento do P. Pertencentes, ó, o que é isso aqui? Não é produto cartesiano? Ao produto cartesiano, M com P. M cartesiano, P. Repara, qual é a ordem aqui do produto cartesiano? Primeiro um elemento do M e depois um elemento do P. Mesmo que eu tivesse letras aqui que não são iguais a essa aqui, eu saberia que o primeiro pertence ao primeiro conjunto e o segundo ao segundo conjunto, beleza? Então, todos os pares pertencentes a esse produto cartesiano, tal que, essa barrinha já falei milhões de vezes, significa tal que, ou de modo que. O Pzinho, ou seja, o segundo elemento, o elemento do P, é igual a um elemento do M ao quadrado. O que eu quero dizer? Eu quero relacionar o seguinte, ó, saindo do M, tá? O elemento do M que for alguém do P ao quadrado, eu vou relacionar. Deixa eu explicar aqui como é que eu vou formar isso por escrito. Eu vou ter aqui, ó, o conjunto M é menos 2, menos 1, 0 e 1. E o P é quem? Menos 1, 0, 1, 4. Ok? A relação que eu quero é o seguinte, ó, eu quero relacionar. Lembra que eu estou saindo do M para ir para o P, tá? Então eu quero relacionar do M com P de forma que alguém do P tem que ser alguém do M ao quadrado. Beleza? Então olha só, vamos lá. Se alguém do P tem que ser alguém do M ao quadrado, vamos ver quem é M ao quadrado, beleza? Então, ó, quanto é menos 2 ao quadrado? É 4. Tem 4 no conjunto P? Tem. Então, na minha condição, o menos 2 vai se relacionar com o 4. Ok? Menos 1 ao quadrado é o quê? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Tem 1 no conjunto P? Tem. Então, menos 1 se relaciona com o 1. 0. Quem é 0 ao quadrado? O próprio 0. Tem 0 lá no P também. 1. Quanto é 1 ao quadrado? 1. De novo. Ah, mas sobrou um cara ali. Sim, sobrou. Lembra que eu falei que a relação binária é um subconjunto do produto cartesiano entre esses dois conjuntos, tá? Se o produto cartesiano são todas as relações possíveis, tá? Todas as relações que eu digo, todas as ligações possíveis, esse cara tendo menos ligação, todas elas vão estar dentro do produto cartesiano, certo? Então essa aqui é a ideia. Conceito importante que eu quero que você entenda. Olha só, quando eu tenho dois conjuntos, imponho uma relação entre eles, e nessa relação existe uma condição, eu tenho sempre um conjunto de partida e um conjunto de chegada. Como assim? Aqui na minha relação binária, eu parti do conjunto M e fui até o conjunto P. Qual era a minha relação? Alguém do M ao quadrado tinha que ser igual a alguém do P, tá certo? Eu parti dessa forma. O conjunto que eu chamaria de partida, que é da onde eu saio com a informação, eu chamo de domínio. É o domínio da minha relação. São os conjuntos que eu estou saindo, tá? O conjunto de chegada é o contradomínio. Faz sentido a palavra, né? Domínio, quem não está no domínio está no contradomínio, do lado oposto, tá? Conjunto de chegada. Só que o conjunto de chegada nem sempre a gente usa todo mundo, ó, tá faltando alguém. Quem a gente usa, eu chamo de imagem.
Então, a imagem da relação entre esses dois conjuntos está no contradomínio, e são só esses três aqui, nesse caso, tá? Imagem. Então, domínio, contradomínio e imagem. Tá certo? Essa é a ideia. Eu posso fazer isso aqui no plano cartesiano depois? Posso, não tem problema nenhum. Tá? É a mesma coisa. Aí, qual seria essa relação por escrito aqui, ó? Então, essa relação seria o seguinte, ó. Vou botar aqui, relação. Quem seriam os elementos? Menos 2, 4. Olha como é que é a mesma coisa. Menos 1, 1. 0, 0. 1, 1. Acabou. Essa é a relação. Todos os que eu relacionei eu coloquei aqui. E aí repara que todos esses pares estariam no produto cartesiano também. Concorda? Tá? Bom, um segundo cara aqui, ó. Dados os conjuntos A e B. Quem é A? 1, 2, 4, 8. E quem é B? 1, 2, 3, 6, 6, 8. Dê a relação. Então, a relação é um conjunto de pares x e y. Repara que x e y são letras diferentes. Mas olha só. A primeira letrinha está no primeiro conjunto aqui, A. Então, x é um elemento do A. Y é um elemento do B. Então, eu quero todos os pares ordenados, né, pertencentes a esse produto cartesiano, tal que y é múltiplo de x. Acabou. Então, eu vou relacionar o seguinte, ó. Se um cara do A for divisor de um cara do B, por que eu falei múltiplo aqui e divisor lá? Porque, por exemplo, 8 é múltiplo do 4. Significa que 4 é divisor do 8. Então, eu posso usar essa analogia. Então, olha só. Se o elemento do A for divisor de algum elemento do B, eu vou relacionar ele. Beleza? Então, vamos fazer esse sujeito aqui. Que vergonha, eu estou reaproveitando uma folha, olha só. Então, vamos lá. O A é quem? 1, 2, 4, 8. Está aqui meu conjunto A. E meu conjunto B é 1, 2, 3, 6, 8. Esse aqui é o B. Então, olha só. Vamos lá. 1 é divisor de quem daqui? Em outras palavras, quem daqui é múltiplo do 1? Todo mundo. 1 é divisor de todo mundo e todo mundo é múltiplo do 1. Então, ó, vou relacionar 1 com todo mundo. Por quê? Porque todo mundo aqui é múltiplo, todo mundo aqui é múltiplo do 1. Por que eu estou perguntando daqui fazendo ao contrário? Porque lembra que a ordem que está na minha relação é do A para o B, não é do B para o A, tá? Não importa a ordem que eu te impuser a condição, o que importa é a ordem que está lá no par ordenado quando eu imponho a condição, a ordem que está aqui, tá? Então vamos lá. Quem aqui é múltiplo do 2? Do 2, o segundo número aqui, ó. O próprio 2, não é isso? O 6 e o 8. Show. Quem é múltiplo do 4? Aqui, só o 8, né? E quem é múltiplo do 8? Só o próprio 8. Nossa, que seta feia. Tá? Então, vou montar aqui a relação. Ó. Minha relação aqui vai ser o quê? 1, 1. Aí vai ser 1 com todo mundo. Ó. 1, 1. 1, 2. 1, 3. 1, 6. E 1, 8. Ok? E depois, o 2 com quem? 2 com 2, 6 e 8. 2 com 2, 2 com 6 e 2 com 8. Acho que vai dar problema aqui. O 4 com quem? Com 8 e depois o 8 com 8. Então, 4 com 8, vírgula, 8 com 8. Fechou, acabou. Tá aqui a minha relação binária. Ok? Certo? Bom, então a relação binária, esse é o conceito de relação binária. É só você impor uma condição na relação entre esses conjuntos e relacionar os elementos que vão estar dentro dessa condição. Ah, nem todo mundo está dentro da condição. Não tem problema. Tá? Ah, teve um elemento que atingiu todo mundo. No caso aqui, ó, o 1 atingiu todo mundo, mas o 4 só atingiu 1. O que eu faço? Ué, faz o que você está vendo. Marca o que você está vendo. Beleza? Bom, eu queria fazer um teste para ver se você consegue pensar nisso aqui. É uma coisa que não é muito intuitiva, mas talvez você vá perceber. Tá? Eu não sei se dá para perceber.
quantidade de relações binárias possíveis. Dados quaisquer conjuntos, há uma maneira de descobrir quais são as relações possíveis. Na verdade, quantas são, né? Quantas, não quais. Como assim? Seguinte, quando a gente faz o produto cartesiano, a gente só está fazendo uma relação ali, que é todo mundo com todo mundo. Acabou. Só que por mais que uma relação binária seja um subconjunto de um produto cartesiano, eu tenho muito mais relações binárias do que produto cartesiano. Por exemplo, deixa eu fazer um caso aqui. Ó. Pronto, fiz um caso genérico aqui qualquer, de dois conjuntinhos com dois números cada. Se eu for fazer o produto cartesiano, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar o 1 com 2 e o 1 com 3, e vou relacionar o 2 com 2 e o 2 com 3. Certo? Porém, quando eu falo de relação binária, estou falando de produto cartesiano agora. Quando eu falo de relação binária, agora falando de relação binária, tem que pensar o seguinte, ó. O 1 pode relacionar só com o 2 e acabou. O 2 não relaciona com ninguém, então tem uma relação aí. O 1 pode se relacionar só com o 3, então vou ter outra relação. O 1 pode relacionar ao mesmo tempo com o 2 e com o 3, tem terceira relação. Aí eu posso ter a mesma coisa com o 2, o 2 só com 2, o 2 só com o 3 e o 2 com ambos juntos. 6 relações que eu já tenho aí. Então eu vou ter essa possibilidade. Como é que eu poderia tentar pensar em encontrar o número de possibilidades pensando nisso? Eu fiz um pequenininho para a gente tentar pensar nisso junto. Como é que pode ser? Bom, vamos lá. Isso é um assunto que você... Na verdade, eu vou te dar a chave aqui direto, tá? Mas isso é um assunto que você vai estudar a fundo no ensino médio, que é o que a gente chama de combinatória. A ideia aqui é você pensar o seguinte, é você pensar em sim e não. Só sim e não. Só que para pensar em sim e não, você tem que pensar mais ou menos nas relações que você vai ter. Então, por exemplo, 1 com 2 vai ter sim ou não? Tenho duas possibilidades aí. 1 com 3, tenho mais duas possibilidades aí. Se eu relacionar elas, eu tenho duas daqui para se relacionar com essas duas. Ou seja, 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2? Porque eu posso ter essa aqui com sim e essa com não. Essa com não e essa com sim. As duas com sim ou as duas com não. Então, repara, são 4 possibilidades. O que eu vou pensar? Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou sempre pensar em sim e não, pensando em cada elemento aqui. Então, 1 com 2, eu tenho sim e não. 2 possibilidades. 1 com 3, eu tenho 2 possibilidades. Ou seja, é 2 vezes 2. Agora, o 2 com 2 é sim e não também. O 2 com 3... Então, o que acontece? Lidando com sim e não, eu vou sempre pensar em 2 e ir multiplicando por 2. Por que multiplicando por 2? Sim e não. Tenho duas chances. E aí esse 2 vai se relacionar com outras duas e por aí vai. Tá? É um conceito que eu não vou me aprofundar agora mais uma vez, porque é coisa que vocês vão ver mais pra frente. Eu vou te dar a chave. Qual é a chave? O número de relação existente é o seguinte, ó. É 2 elevado ao número de elementos do primeiro conjunto vezes o número de elementos do segundo conjunto. Tá? Nesse caso aqui, eu não dei nenhuma relação, só dei o conjunto. Qual seria a quantidade de relações binárias possíveis aqui? 2 elevado a 2, porque tem 2 elementos aqui, vezes 2 elementos aqui. Quanto é 2 elevado a 4? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 possibilidades. Tá certo? Se você quiser parar para fazer isso aqui e tentar todas elas, você vai achar 16, nem mais nem menos. Tá? E para fechar a relação inversa. O que é a relação inversa? A relação inversa nada mais é do que a inversão dos pares ordenados resultantes da relação. Chega a ser ridículo, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nessa primeira relação, quem é a relação inversa? Aliás, deixa eu puxar uma seta aqui. Quem é a relação inversa? E como é que eu represento a relação inversa? Esse aqui, ó. R elevado a menos 1. Por que menos 1? A gente viu lá no 7º ano e reviu no 8º que expoente, reviu no 9º, aliás, expoente negativo é como se eu invertesse a base do da minha potência, não é isso? Expoente negativo eu inverto a base e faço a potenciação normal. Tudo que a gente vai representar como inverso, a gente põe como menos 1. É mais simbólico do que real, tá? Nesse caso aqui. Então, qual é a relação inversa aqui? É simples, eu pego todos os pares, ó, e inverto. O que era menos 2, 4, vira 4, menos 2.
o que era menos 1, 1, vira 1 menos 1. 0, 0, se inverter fica a mesma coisa. 1, 1, se inverter fica a mesma coisa também. Então, eu inverti todos os pares aqui. Isso é relação inversa. Tá? É só você inverter. É só você, se estiver no diagrama de seta, virar as setas ao contrário. Ok? Existe relação inversa da inversa? Existe. Existe. É só você pensar o seguinte. Quem é o inverso da relação inversa? Ou seja, quem seria o inverso disso aqui? A relação original. Tá? É tipo você pensar em oposto. Quem é o oposto do oposto de menos 5? É o próprio menos 5. Por quê? O oposto de menos 5 é 5. E quem é o oposto de 5? O próprio menos 5. Tá? Então, relação inversa é só você inverter os pares. E a inversa da inversa é a relação original. Beleza? Fechamos a aula de hoje.